De 0 a 10, qual a nota você dá ao trabalho do Marcos Braz no Flamengo? Comenta aí. Chegada confirmada de Michael ao Flamengo, que já deve chegar estreando com urgência, hein? Temos aí também notícias sobre o Wesley que vai ficar e também sobre os preparativos do Flamengo, que vai embarcar hoje aí, né, para Santa Cruz de la Sierra e depois vai lá para a altitude total, minutos antes do jogo. Tamo junto? Fala, meus fofos! Vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Taca o dedo no like, se inscreve. Lembrando, você que fica de cantinho, não custa nada, é de graça, você consegue me ajudar. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Tamo junto? Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo com a chegada do Michael. E se você põe fé, comenta aí. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. O Flamengo iniciou os preparativos aí, final, para essa partida, esse confronto das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. O jogo, o Flamengo já chega com 2-0 no placar. Então o Flamengo treina hoje, normalmente, 3h30, embarca aí a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Fica lá até amanhã e faltando 3 horas antes, chega lá, né, em La Paz, para poder enfrentar o Bolívar. Lembrando que lá a altitude total 3.600 metros, é muito alto, é alto para dedéu. O Flamengo lá sabe que o jogo é complicado, os jogadores ficam sem ar, né? Falta ar, a bola tem mais velocidade. E o Tite, que está na corda bamba aí, sabendo que se perder no outro dia o Flamengo deve demiti-lo e colocar o Fernando Diniz. Inclusive, Marcos Braz foi visto jantando aí com o Fernando Diniz. Então tem tudo isso na mesa. Tite super pressionado e a chapa está esquentando. Lembrando, se o Flamengo perder por 1 gol de diferença, o Flamengo está classificado. Se o Flamengo empatar, melhor ainda. Se o Flamengo conseguir fazer um gol, vai aliviar muita gente. Agora, se o Flamengo passar aí na corda bamba, que nem tá para passar, a gente é que vai sofrer, porque a gente que é torcedor 24 horas, e quando a chapa esquenta, a gente é que sofre. Verdade é essa, né, meus amigos? Outra situação aí. Segundo o preparador físico Fábio Massaregian, o Flamengo vai usar a mesma estratégia que usou no primeiro jogo, chegando poucas horas antes do jogo, que assim ameniza os efeitos da altitude. Ele fez isso com a seleção e deu super certo. Com o Flamengo a gente perdeu o primeiro jogo, mas a gente estava super desfalcado, coisa que acontece agora, estamos novamente desfalcados. Além de Cebolinha, Matias Vinha, Gabigol e Pedro, temos também o De Arrascaeta. Ontem foi confirmada a lesão do De Arrascaeta, que deve ficar pelo menos 4 semanas fora. Pedro ainda falta 2 semanas para voltar, Gabigol falta 3 semanas, Cebolinha e Matias Vinha aproximadamente de 6 a 1 ano para poderem voltar. E com tudo isso aí, se não bastasse as lesões, tem as lenhas que a própria diretoria, né, comete aí. A gente teria lucrado 20 milhões de euros com a venda do Wesley para o Atalanta. Só que com a demora do Flamengo para responder, com o pouco caso que o Flamengo fez aí com o Atalanta, a Atalanta encerrou as negociações, não quer mais o Wesley. Wesley passou a ser uma persona ingrata lá. O que acontece? Mandaram o contrato do Flamengo. No contrato, dia 23, o Wesley desembarcaria na Itália para fazer o exame médico e assinar o contrato. Porém, o Flamengo refez o contrato, colocou dia 26. A Atalanta não gostou, questionou, o Flamengo até foi lá e corrigiu e mandou sim para o dia 23. É uma informação trazida aí pelo Vene Casagrande. Porém, a Atalanta, devido à demora do Flamengo, já tinha acertado com outro jogador e não quer mais o Wesley. A verdade é essa. O Flamengo enrolou. O Flamengo queria ganhar tempo, porque precisa do lateral para alguns jogos importantes, sabendo, né, que o jogador que já está vendido, ele já joga com a cabeça nas nuvens. Ele não está mais focado no time ali. E a mesma coisa aconteceu com o Fabrício Bruno, que tem uma proposta alta, boa do Rennes, o Rennes da França, que quer pagar 15 milhões de euros para o jogador. O Flamengo está enrolando eles. Fabrício Bruno já deu declarações aí querendo sair. Marcos Braz deu declaração de que o jogador não tem que pensar em sonho, tem que pensar no Flamengo. Os bastidores não ficou legal, mas até então que a gente sabe que Fabrício Bruno continua no Flamengo e vai manter o profissionalismo. Lembrando que como o Wesley permaneceu, o Flamengo não vai precisar fazer uma compra de um novo lateral. Mas o Flamengo ainda está no mercado, pretende trazer pelo menos um lateral esquerdo para quebrar o galho.
na verdade, se chegar esse lateral, ele deve chegar para ser titular. Por quê? Porque é mais jogador do que os que estão no Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem 2 bons lateral esquerdo. Mas um está contundido com o Matias Vinha e o outro vive se lesionando também, entre altos e baixos, com o Ayrton Lucas. O Flamengo mira aí um jogador que está sem clube, né, que jogou pela Juventus, que é o Alexandre, com passagem importante pela seleção brasileira. Ótimo relacionamento com o Tite. Tite teria ligado para o Alexandre após conversa com o Felipe Luiz. E as coisas estão bem adiantadas, ele pode ser o novo reforço do Flamengo. O primeiro reforço, Michael. O Flamengo concretizou aí a contratação do Michael, pagou luvas, né, e trouxe o jogador que rescindiu ontem com o Al-Hilal, se despediu do Al-Hilal. Foi emocionante lá, Jorge Jesus abraçando ele, coisa e tal. Se despediu na sua rede social também. E tem chegada marcada aí para hoje. Hoje, por volta de 8 horas da noite, deve desembarcar no Rio de Janeiro. Deve desembarcar no Rio de Janeiro e aí se apresentar ao Flamengo. Ele que já estava jogando, já deve ser escalado aí para o próximo jogo no domingo contra o Bragantino. 8 horas da noite. O Flamengo então deve ter presença de Michael, um grande reforço. Lembrando que o Robozinho é um jogador que já conhece o Flamengo, teve uma excelente passagem para o Flamengo. Essa deve ser melhor, porque lá com o Jorge Jesus ele aperfeiçoou o seu futebol, ele evoluiu muito. Ele está um jogador mais agudo, mais ofensivo, e ajudou muitos companheiros lá na final da Copa, da Supercopa lá da Arábia. Ele, além de estar ali, né, sempre dando passe, arriscou muito de fora da área, jogador bastante agudo, ajudou bastante o Al-Hilal e agora vai ajudar o nosso Mengão. Acho que foi uma excelente contratação. Comenta aí o que vocês acharam. Então, meus amigos, o Flamengo que já anunciou aí Michael, seu primeiro jogador nessa janela de meio de ano, agora pretende anunciar o segundo, que será o Alexandre, que está bem encaminhado, por enquanto ainda não está certo, mas pode ser que oficialize ainda hoje. Então hoje pode ser oficializado aí. O Flamengo que ainda mira mais um meio de campo e mais um volante. Então o Flamengo está no mercado, tem aí 12 dias para contratar, está correndo quanto tempo, está dando um contrato longo aí, no caso do Michel, um contrato de 4 anos, com um bom salário, porque o Flamengo ficou tão pressionado que teve que ceder o que o jogador pediu. E acabou aí conseguindo, né, trazer esse baita jogador, para mim um dos melhores reforços que o Flamengo trouxe esse ano aí. Lembrando que o Flamengo já trouxe o De La Cruz, já trouxe o Matias Vinha e trouxe o Ortiz. Trouxe também o Carlinhos, né? Trouxe aí pro Sub-20 aí, Jorge Mora, entre outros, mas o melhor mesmo para mim vai ser o Michael. Por quê? Porque o Michael se identifica com o Flamengo. Ele é um jogador que não tem vaidade, ele fica na reserva quando ele entra dando tudo que pode. Vocês lembram, né? Quando eu tô feio, esquece. Então ele tinha esse bordão aí. Eles entravam, às vezes, na maioria dos partidos entravam só no segundo tempo e resolvia. É um jogador que rouba a cena? Não, por isso. É um jogador ali que é na dele, um bom jogador. Então ele não tem vaidade. Então se for para passar a bola, ele passa. Se for para finalizar, ele finaliza. Então é um jogador que não tem polêmica. Esse é o principal lado do Michael, que vai chegar para valorizar muito o nosso time. Claro, De La Cruz também foi uma grande contratação, assim como os demais. Mas o Michael nesse momento chega para mudar a cara do Flamengo aí, se Deus quiser. Tamo junto. Outro detalhe aí. Flamengo pega amanhã o Bolívar, depois pega o Red Bull Bragantino e na outra quarta pega aí o Bahia na Bahia, ou seja, confronto difícil, mas o Flamengo sempre costuma se dar bem contra times do Rogério Ceni e provavelmente vai ganhar lá se Deus quiser, e depois o jogo de volta na outra quarta-feira no Maracanã. Então o Flamengo tem sequência difícil, mas ganha um reforço importantíssimo. Se bobear até no próximo jogo, no jogo da volta, já ganha mais um jogador, né, que é o Alexandre, e até lá tem que já ter contratado todo mundo, porque a janela já vai estar fechando. Outro detalhe aí, muita gente achava que o Michel poderia chegar para a Libertadores. Para a Libertadores não tem como, porque para escrever o jogador agora só na próxima fase. Se o Flamengo passar do Bolívar, que vai passar se Deus quiser, aí sim pode escrever o Michael e ele vai ser o reforço aí para os próximos jogos. O que vocês acharam desse reforço? Comenta aí. Então o Flamengo faz uma boa investida no Michael, na minha opinião, tem tudo para dar certo. E agora é aguardar para ver o que vai dar, né? Porque além do Michael a gente precisa de mais reforço, né? Laterais, não vamos precisar para lateral direito? Beleza. Mas vamos precisar para lateral esquerda. Vamos precisar aí provavelmente na parte da volância, já que os volantes que tem o Tite não quer usando, estão no banco. Quando ele vai usar, ele usa o Alan, que é uma porcaria, um bagre. O Flamengo fez uma péssima compra. Jogou muito outros times, o Flamengo não jogou nada, vive machucado. O Flamengo precisa também
de um meio aí para substituindo o De Arrascaeta, que o Flamengo até tem, que é o Lohan, mas o Tite não consegue encaixar o jogador aí. Quando tem a oportunidade, ele vai lá e retranca o time, coloca um jogador mais recuado, que é o caso do Vitor Hugo, e não consegue performar mais no Flamengo. Ele estraga grandes nomes do Flamengo, grandes joias da base, o Tite consegue estragar. Impressionante. Mas o Tite está na corda bamba. Se perder, há burburinhos aí de que vai ser demitido, que o Fernando Diniz assumirá o lugar. Inclusive, Fernando Diniz foi filmado e fragado com o Marcos Braz. Muita gente aí questiona por que eles estavam juntos, mas aonde a fumaça há fogo, e muita gente que também crava que ele será o próximo técnico do Flamengo caso o Tite perca para o Bolívar. Eu acredito, e inclusive corri atrás de informações aí, de que o Tite não será demitido mesmo se perder. Por quê? Porque o contrato do Tite se encerra em 31 de dezembro. Se mandar ele embora agora, tem que pagar todos os salários daqui para frente. Ou seja, seriam aí na casa aí, de mais ou menos 20 milhões que o Flamengo teria que pagar para ele. Então o Flamengo não vai gastar esse dinheiro assim. Porque perdeu perdeu uma classificação. Outros times perderam aí, continuou tudo bem. Mas Flamengo é Flamengo e Tite está assim na corda bamba. Vamos ver o que dá. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Valeu, galera.